Olá, seja bem-vinda novamente. Iniciando diretamente de onde paramos nossa história. O telefonema chegou numa terça-feira chuvosa, de maio de 1970. Eu terminava de organizar livros recém-adquiridos na seção de literatura brasileira, quando doutora Regina aproximou-se com uma expressão que imediatamente reconheci como portadora de más notícias. Havia uma ligação para mim no telefone da administração. Algo incomum por si só, já que pouquíssimas pessoas sabiam onde eu trabalhava. A voz de Lourdes do outro lado da linha soava estranha, distante, como se viesse não apenas de outra cidade, mas de outra vida. Mamãe está morrendo, Carmen. Não deve durar mais que algumas semanas. Câncer já muito avançado. Ela pergunta por você e Clarice todos os dias. As palavras atravessaram-me como pedaços de gelo, instalando-se em lugares que eu julgava protegidos pelo tempo e pela distância. Em quase 2 anos desde nossa fuga de Pirenópolis, havia construído uma nova vida em Goiânia. Um pequeno apartamento que dividia com Clarice no setor universitário. Meu trabalho na biblioteca, agora complementado pelo curso noturno de formação para educadores. Amizades cautelosas, mas genuínas. A cidade grande havia nos absorvido, transformando-nos em anônimas, em pessoas definidas apenas por nosso presente, não por nosso passado. E agora, com um único telefonema, os mundos que eu havia mantido cuidadosamente separados ameaçavam colidir. A decisão de retornar a Pirenópolis não foi fácil. Clarice, agora com 15 anos e completamente adaptada à vida na capital, recebeu a notícia sobre mamãe com um complexo misto de emoções: tristeza, culpa, medo e uma raiva silenciosa por ser forçada a confrontar o passado que tentávamos deixar para trás. Durante a viagem de ônibus, ela manteve o rosto virado para a janela, observando a paisagem do cerrado sem realmente vê-la. Entendo se você não quiser voltar, disse-lhe, tomando sua mão pequena entre as minhas. Você não precisa enfrentá-lo. Posso ir sozinha. Seus olhos, quando finalmente encontraram os meus, tinham uma determinação que me lembrou dolorosamente de mim mesma anos antes. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha, respondeu. Além disso, preciso me despedir dela também. Naquele momento, senti um orgulho que ultrapassava qualquer preocupação. Minha irmã caçula havia se tornado uma jovem mulher forte, capaz de escolher enfrentar seus medos em vez de fugir deles. Ainda assim, à medida que o ônibus avançava pela estrada e o perfil familiar das montanhas que cercavam Pirenópolis começava a se desenhar no horizonte, uma apreensão familiar instalou-se em meu peito. Aquela sensação de perigo iminente que havia sido minha companheira constante durante anos naquela cidade. A casa na Rua do Lazer parecia menor do que em minhas lembranças. As paredes amarelas mais desbotadas, o jardim da frente mais descuidado. Lourdes nos esperava na porta, agora uma mulher casada de 26 anos, com um bebê pequeno no colo. João Filho, como apresentou orgulhosamente, enquanto nos abraçava com o braço livre. Em seus olhos havia uma mistura de alívio por nos ver e preocupação pelo que nos aguardava dentro daquelas paredes familiares. Papai não está, foi para Anápolis a negócios, voltará apenas amanhã, informou rapidamente, enquanto nos conduzia pelo corredor que levava ao quarto principal. O cheiro da casa, uma mistura de café recém-coado, cera de abelha usada para polir os móveis e o perfume específico de alfazema que mamãe sempre usara, atingiu-me como uma onda física, trazendo lembranças que pensei ter enterrado profundamente. Clarice segurou minha mão com força quando paramos diante da porta entreaberta do quarto. Iracema Mendonça, a mulher que havia sido o centro silencioso de nossa infância, estava irreconhecível na cama de casal, onde sempre a víamos descansando após suas crises de nervos. O câncer, que mais tarde descobrimos ser de origem uterina, talvez presente há anos sem diagnóstico devido à relutância de papai em permitir que consultasse médicos adequados, havia consumido seu corpo antes robusto,
deixando apenas uma casca frágil, com olhos profundamente afundados em órbitas escurecidas. Quando nos viu, no entanto, aqueles olhos ganharam momentaneamente um brilho que lembrava a mãe de nossas memórias mais antigas, antes que o casamento e a vida sob o controle de Ernesto Mendonça apagassem sua luz interior. Suas mãos, tão finas agora que as veias azuladas pareciam prestes a romper a pele translúcida, estenderam-se tremulamente em nossa direção. Vocês voltaram, minhas meninas. Sabia que voltariam. As palavras saíram como um sussurro áspero, interrompido por uma tosse seca que evidenciava o esforço que representavam. Clarice imediatamente correu para seu lado, ajoelhando-se junto à cama, pressionando o rosto contra aquelas mãos frágeis, como se fosse novamente uma criança pequena. Fiquei parada na entrada por alguns instantes, paralisada por uma avalanche de emoções contraditórias: amor, ressentimento, culpa e uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e nunca foi. Os 10 dias seguintes assumiram uma estranha qualidade onírica, como se existíssemos em uma bolha temporal separada do resto do mundo. Revezávamo-nos nos cuidados com mamãe, administrando os poucos medicamentos paliativos que o médico local havia receitado, mais para aliviar a dor do que com qualquer esperança de cura. Papai mantinha-se distante a maior parte do tempo, dividindo-se entre a loja e viagens de negócios que pareciam convenientemente mais frequentes desde nossa chegada. Nos raros momentos em que nos cruzávamos pela casa, a tensão era quase palpável, um reconhecimento mútuo e silencioso de que nossa presença ali era temporária e condicional, uma trégua frágil motivada apenas pelo estado terminal de mamãe. A primeira vez que nossos olhares se encontraram diretamente no corredor que levava à cozinha, senti um arrepio familiar percorrer minha espinha. Aos 48 anos, Ernesto Mendonça ainda mantinha a postura imponente e o olhar penetrante que tanto me aterrorizara na adolescência. No entanto, algo havia mudado. Não nele, mas em mim. Sustentei seu olhar sem desviar, sem baixar a cabeça, sem aquela sensação de encolhimento interno que sempre me dominava em sua presença. Foi ele quem finalmente quebrou o contato visual, murmurando algo sobre estar atrasado para um compromisso e saindo rapidamente pela porta dos fundos. Aquele pequeno momento representou uma vitória silenciosa, que carreguei comigo como um talismã nos dias difíceis que se seguiram. A verdadeira aprovação, no entanto, veio quando papai finalmente decidiu confrontar-me diretamente. Numa noite em que Clarice estava no quarto com mamãe e Gustavo, agora um jovem de 22 anos que mal reconheci, tão semelhante ao pai nos gestos e maneiras, havia saído com amigos. Ele me encurralou na sala de jantar. O que estava fazendo em Goiânia esse tempo todo? Com quem estava vivendo? Como sustentava a si mesma e a Clarice? As perguntas vieram em rápida sucessão, cada uma carregada de acusações implícitas. Por um momento, considerei mentir, inventar uma história sobre um casamento respeitável, sobre uma vida dentro dos parâmetros que ele consideraria aceitáveis. Algo me deteve. Talvez a consciência de que estávamos agora em território diferente, que eu não era mais a menina assustada que podia ser moldada e controlada por suas expectativas. Eu trabalho na Biblioteca Pública Estadual. Disse com uma calma que me surpreendeu. Estou fazendo o curso de formação para educadores e pretendo ingressar na universidade no próximo ano. Clarice está no colégio estadual com excelentes notas. Temos nossa própria casa. Vivemos com dignidade e independência. Cada afirmação era como um pequeno desafio, e observei seu rosto mudar de expressão, da irritação inicial à descrença, e finalmente a algo que parecia quase respeito. Não, isso seria esperar demais. Era mais um reconhecimento relutante de que eu havia escapado de sua órbita, de que suas ameaças e manipulações não tinham mais poder sobre mim. Foi nesse mesmo encontro que ele fez a proposta que mudaria novamente o curso de nossas vidas.
Se eu concordasse em voltar para Pirenópolis com Clarice após a morte de mamãe, ele financiaria meus estudos universitários em Goiânia. Poderia morar na casa de família, ajudar com a loja nos fins de semana, assumir meu lugar apropriado na comunidade. Clarice continuaria no colégio local sob supervisão adequada, preparando-se para um futuro respeitável. Enquanto falava, observei suas mãos, aquelas mãos que haviam sido instrumentos de tanto sofrimento, manuseando nervosamente o relógio de bolso dourado que sempre carregava. Soube naquele instante que aquela oferta não era motivada por arrependimento ou afeto paternal tardio. Era uma tentativa de reassumir controle, de reintegrar-nos à narrativa que ele havia construído para sua vida, a do patriarca bem-sucedido com a família perfeita. A tentação foi maior do que gostaria de admitir. A segurança financeira que ele oferecia significaria fim das preocupações constantes sobre dinheiro, um caminho muito mais fácil para a educação que eu tanto desejava. Por um breve momento, visualizei como seria a casa confortável, as refeições garantidas, a respeitabilidade social reconquistada. Então, como um flash, lembrei-me do olhar de Clarice quando a encontrei esperando-me naquele ponto de ônibus há 2 anos. A determinação desesperada em seus olhos, a confiança absoluta que depositava em mim para mantê-la segura. Recusei a oferta com uma única frase: prefiro construir meu próprio caminho mesmo que seja mais difícil. Nos dias seguintes, concentrei-me exclusivamente em mamãe, cujo estado deteriorava-se visivelmente a cada hora. Nas raras ocasiões em que estava lúcida, aproveitava para sentar-me ao seu lado e simplesmente segurar sua mão, estabelecendo uma conexão silenciosa que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Numa tarde particularmente difícil, quando a morfina começa a perder efeito antes que pudéssemos administrar a próxima dose, ela apertou minha mão com uma força surpreendente e sussurrou: "Me perdoe, Carmen. Deveria ter protegido vocês. Sempre soube, mas não tinha forças." Aquelas palavras pronunciadas com dificuldade através de lábios ressecados confirmaram suspeitas que eu mantivera por anos. Mamãe sabia, ou ao menos intuía, o que acontecia naquela casa. Sua impotência diante da situação não era fruto de ignorância, mas de um medo paralisante e, talvez, de sua própria história de abusos nunca revelada. Não havia raiva em mim naquele momento, apenas uma profunda tristeza pela teia de silêncios e sofrimentos que havia aprisionado 3 gerações de mulheres em minha família. Coloquei seus dedos frágeis contra meus lábios e disse simplesmente: "Também te perdoo, mamãe. Estamos seguindo em frente agora." Em seus olhos enevoados pela doença e medicação, vi um breve lampejo de paz antes que adormecesse novamente. Mamãe faleceu numa madrugada de junho, com Clarice e eu segurando suas mãos e rezando baixinho as orações que ela nos ensinara na infância. Papai estava na cidade vizinha, fechando algum negócio importante que não podia esperar, mesmo com sua esposa claramente agonizando. Gustavo dormia profundamente após chegar embriagado algumas horas antes. Havia uma estranha serenidade naquele momento final, como se, pela primeira vez em décadas, Iracema Mendonça estivesse finalmente livre de tudo que a aprisionara em vida. Olhando para seu rosto, agora sereno, pensei nas muitas maneiras diferentes como as mulheres de minha família haviam sido silenciadas através das gerações, e nas muitas formas como tentávamos, cada uma à sua maneira, romper esses silêncios. Mamãe nunca encontrara sua voz em vida, mas seu silêncio final, de alguma forma, parecia eloquente, um testemunho mudo de todas as palavras não ditas, de todos os gritos abafados, de todos os pedidos de socorro que ninguém ouvira. Na simplicidade daquela morte doméstica, sem grandes declarações ou revelações dramáticas, havia uma verdade profunda sobre como algumas histórias precisam ser contadas não através de grandes gestos, mas através de pequenos atos de resistência que se acumulam ao longo do tempo até que finalmente o silêncio se rompe. O funeral transcorreu como uma peça teatral bem ensaiada,
com papai no papel de viúvo inconsolável, recebendo condolências da comunidade que tanto o respeitava. Clarice e eu mantivemo-nos discretamente afastadas, observando a hipocrisia daquele espetáculo com um distanciamento que apenas compartilhávamos uma com a outra. Nossas malas já estavam prontas no quarto que temporariamente ocupáramos. Sabíamos que nossa partida seria imediata após o enterro. O que não esperávamos era a aproximação de Lourdes após a cerimônia, segurando seu bebê adormecido nos braços. Com lágrimas nos olhos, confessou que invejava nossa coragem de partir, nossa determinação em construir uma vida diferente. Seu casamento, descobrimos, não era o conto de fadas que ela imaginara na adolescência. João seguia o modelo de masculinidade que conhecera, controlador, por vezes violento, especialmente quando bebia. Você acha que é melhor que nós? Perguntou não com ressentimento, mas com genuína curiosidade. Não, respondi sinceramente. Apenas diferente. Tive a chance que você não teve. Antes de nos separarmos, ela colocou em minhas mãos um pequeno embrulho, o broche de borboleta que mamãe me dera no aniversário de 15 anos e que eu deixara para trás em nossa fuga. De alguma forma, Lourdes o havia guardado todo esse tempo, preservando esse pequeno pedaço de meu passado até que pudesse reclamá-lo. Na estação rodoviária, enquanto esperávamos o ônibus que nos levaria de volta a Goiânia, para a vida que havíamos construído com tanta dificuldade, Clarice finalmente verbalizou a pergunta que pairava entre nós desde a morte de mamãe. O que acontecerá com Gustavo agora? A pergunta carregava camadas de preocupações não expressas sobre o jovem que mal conhecíamos, que crescera sob a influência exclusiva de nosso pai, que parecia estar reproduzindo padrões de comportamento que nos eram dolorosamente familiares. Não sei, respondi honestamente. Tentei conversar com ele, mas está tão cheio de raiva, não apenas de nós por termos partido, mas do mundo inteiro. Ficamos em silêncio, então, contemplando as complexidades de laços familiares que, por mais danificados que estejam, nunca se rompem completamente. O teste verdadeiro de nossa força não havia sido apenas escapar daquele ambiente tóxico, mas retornar a ele com uma nova perspectiva, enfrentar nossos medos mais profundos e sair do outro lado ainda inteiras, ainda determinadas a seguir o caminho que havíamos escolhido. Quando o ônibus finalmente partiu, levando-nos para longe das montanhas que cercavam Pirenópolis, senti uma mistura contraditória de tristeza e alívio. Parte de mim ficava para trás naquela cidade, não apenas no corpo de minha mãe agora enterrado no pequeno cemitério local, mas nos fragmentos de uma infância que, apesar de tudo, também continha momentos de beleza e inocência que nenhum trauma posterior poderia apagar completamente. A jornada de cura nem sempre segue em linha reta. Às vezes, é preciso voltar ao que nos feriu para realmente seguir em frente. Se minha história está tocando seu coração, inscreva-se neste canal para não perder os próximos capítulos. Juntos, estamos quebrando o silêncio que protege abusadores e criando um mundo onde mais vozes possam ser ouvidas. Sua inscrição não é apenas um número, é um sinal de que estamos construindo uma comunidade onde histórias como a minha não precisam mais permanecer nas sombras por 60 anos. A sala 17 do prédio de letras da Universidade Federal de Goiás era pequena para acomodar todas as pessoas que vieram assistir à defesa da minha tese de conclusão de curso. Professores, colegas, bibliotecários e até mesmo alguns dos adultos que haviam participado do programa de alfabetização que eu ajudara a implementar lotavam o espaço, criando um calor quase insuportável naquela manhã de outubro de 1965. Em pé diante da banca examinadora, com meus 30 anos recém-completados e o cabelo agora cortado na altura dos ombros, uma pequena revolução pessoal contra as tranças longas que papai insistia serem apropriadas para moças de família, ajustei os óculos de leitura e respirei fundo. O título da tese aparecia projetado na parede atrás de mim: Silenciamentos na literatura feminina, vozes sufocadas na narrativa brasileira do século XX.
para qualquer observador externo, era apenas mais um trabalho acadêmico, talvez um pouco mais apaixonado que o comum. Para mim, era muito mais. Era um manifesto disfarçado, um grito codificado, uma forma de falar sobre minha própria experiência sem realmente nomeá-la. Cada página analisando as personagens femininas silenciadas de Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles e tantas outras escritoras brasileiras era, na verdade, uma forma de escrever minha própria história sem me expor completamente. O caminho até aquele momento havia sido extraordinariamente difícil e inesperadamente gratificante. Após o retorno de Pirenópolis em 1970, mergulhei no trabalho e nos estudos com uma intensidade que preocupava até mesmo Clarice. Concluí o curso de formação para educadores com as melhores notas. Consegui uma bolsa parcial para a Faculdade de Letras e mantive meu emprego na biblioteca, frequentemente trabalhando até tarde para compensar as horas que passava na universidade. Os anos entre 1970 e 1975 foram um borrão de noites em claro. Livros empilhados em nossa pequena mesa de jantar, trabalhos intermináveis datilografados na máquina de escrever, usada que compramos em prestações, e a sensação constante de estar correndo contra o tempo, como se cada dia desperdiçado fosse uma traição à liberdade tão duramente conquistada. Durante esse período, cresceu também meu envolvimento com grupos de mulheres que se reuniam discretamente para discutir literatura, política e questões femininas. Em tempos de ditadura militar, quando reuniões podiam facilmente ser interpretadas como subversivas, encontrávamos refúgio na aparente inocuidade de um clube do livro, formado principalmente por professoras, bibliotecárias e estudantes universitárias. Foi nesse ambiente, protegida pelo disfarce de discussões literárias, que primeiro ouvi outras mulheres nomearem experiências similares à minha. Abusos, silenciamentos, violências disfarçadas de proteção ou amor familiar. Cada história compartilhada era como um espelho fragmentado, onde reconhecia partes da minha própria experiência. Clarice, enquanto isso, floresceu de maneiras que me enchiam de orgulho. Aos 19 anos, havia sido aprovada no vestibular de medicina na mesma universidade onde eu estudava letras. Curiosamente, foi ela quem estabeleceu o primeiro contato significativo com nosso irmão Gustavo, desde a morte de mamãe. Ele havia se mudado para Goiânia após vender a parte que lhe cabia da loja de tecidos para papai, supostamente para abrir seu próprio negócio na capital. Na realidade, descobrimos que gastara quase todo o dinheiro em bebida e jogos, vivendo agora em um quarto alugado no setor Campinas e trabalhando ocasionalmente como vendedor em lojas do centro. Foi Clarice quem o encontrou por acaso em um dia em que precisou ir ao centro buscar materiais para seus estudos. O encontro foi tenso. Gustavo inicialmente acusou-nos de abandonar a família, de deixá-lo sozinho para lidar com papai e seus humores cada vez mais erráticos. Aos poucos, porém, através de encontros ocasionais sempre em locais públicos, uma frágil reconexão começou a se formar. Não era perdão ou reconciliação completa, mas um reconhecimento mútuo de feridas compartilhadas, ainda que experimentadas de formas muito diferentes. Numa dessas conversas, quando já havia bebido o suficiente para baixar suas defesas habituais, Gustavo confessou algo que confirmou minhas piores suspeitas. Papai começara a modelá-lo à sua imagem desde cedo, ensinando-lhe que homens verdadeiros tomavam o que queriam, que mulheres precisavam ser controladas, que o mundo era dividido entre aqueles que dominavam e aqueles que eram dominados. Foi como ouvir a anatomia de um abuso intergeracional, a descrição de como a violência se reproduzia através dos tempos não apenas por ações específicas, mas por toda uma filosofia de vida transmitida de pai para filho. Foi após uma dessas conversas com Gustavo que tomei uma decisão significativa. Começaria a usar oficialmente meu segundo nome, Lúcia. Carmen,
O nome escolhido por meu pai e pelo qual ele sempre me chamara, carregava ecos demais do passado, das expectativas não cumpridas, do papel que me fora designado e que eu rejeitara. Lúcia era um nome que pouco usara na infância. Apenas mamãe ocasionalmente o utilizava, geralmente em momentos de ternura especial. Havia algo libertador em apresentar-me como Lúcia aos novos conhecidos, em assinar trabalhos acadêmicos como Lúcia C. Mendonça, em gradualmente reconstruir minha identidade em torno desse nome que não carregava o peso das memórias mais dolorosas. Não foi uma transição imediata ou completa. Havia documentos oficiais, colegas e amigos de longa data para quem continuaria sendo Carmen por algum tempo. Mas a escolha representava mais um passo no processo contínuo de reclamar autonomia sobre minha própria história. Clarice foi a primeira a adotar a mudança sem hesitação. Um dia, simplesmente começou a apresentar-me a seus colegas da faculdade como minha irmã Lúcia. Naquele gesto simples, senti uma transferência simbólica de poder. O poder de nomear, de definir, de escolher como seria conhecida e lembrada. A tese que defendi naquela manhã de outubro não era apenas sobre personagens literárias silenciadas, mas sobre o processo mais amplo pelo qual a sociedade brasileira sistematicamente negava voz às mulheres. Analisei como, da literatura colonial aos romances modernos, as personagens femininas eram frequentemente reduzidas a arquétipos: a mãe abnegada, a esposa fiel, a filha obediente, a louca, a prostituta. Como suas experiências internas raramente eram exploradas com a mesma profundidade concedida aos protagonistas masculinos. Como suas histórias serviam principalmente como suporte ou contraste para as jornadas masculinas consideradas mais importantes e universais. E como quando as próprias mulheres tomavam a pena para escrever suas histórias, enfrentavam obstáculos adicionais: descrédito, marginalização, interpretações redutoras de suas obras. Em cada parágrafo cuidadosamente construído com linguagem acadêmica apropriada, havia um subtexto mais pessoal e urgente. Estamos aqui. Temos histórias para contar. E essas histórias importam não apenas como curiosidades ou exceções, mas como partes essenciais da experiência humana que foram sistematicamente excluídas da narrativa oficial. Quando terminei a apresentação e enfrentei as perguntas da banca, algumas gentis, outras deliberadamente provocativas, senti uma calma surpreendente. Não era mais a jovem aterrorizada que se encolhia ao menor sinal de desaprovação. Era uma mulher que havia encontrado sua voz e estava determinada a usá-la, não apenas para si mesma, mas para todas aquelas que ainda não podiam falar. A aprovação da tese, com distinção, abriu portas que eu mal ousava sonhar. O professor Eduardo Silveira, um dos membros da banca, ofereceu-me um cargo de professor assistente no recém-criado curso de especialização em literatura brasileira contemporânea. A oportunidade era irrecusável. Significava estabilidade financeira, prestígio acadêmico e, mais importante, a chance de influenciar uma nova geração de estudantes a pensarem criticamente sobre as histórias que lemos e contamos. No entanto, a transição não foi sem tensões. Nas primeiras aulas que ministrei, sentia-me constantemente como uma impostora, esperando que a qualquer momento alguém se levantasse e declarasse que eu não pertencia ali, que minha presença na universidade era um erro, uma anomalia que logo seria corrigida. Nos momentos de dúvida mais intensa, o caderno marrom que Conceição me dera anos antes tornava-se meu refúgio, as páginas agora amareladas contendo anotações de minha jornada, desde a casa de repouso até o presente, serviam como evidência concreta de que não estava sonhando, de que cada passo, por mais modesto que parecesse na época, havia me conduzido exatamente aonde precisava estar. Em uma entrada particularmente difícil, escrita após uma aula em que um aluno mais velho questionara abertamente minha competência para lecionar sobre Machado de Assis, encontrei forças para articular algo
que se tornaria central em minha abordagem pedagógica. O silenciamento não acontece apenas quando nos impedem de falar, mas quando nossas palavras são sistematicamente desvalorizadas, ignoradas ou reinterpretadas para se adequarem a expectativas externas. Ensinar é, em sua essência, um ato de resistência contra esse silenciamento. O ano de 1976 trouxe mudanças significativas em minha vida pessoal. Conheci Jerônimo Alves durante um seminário interdisciplinar sobre cultura popular brasileira. Ele, um professor de história recém-chegado de São Paulo, após experiências difíceis com a repressão política. Eu, ainda ajustando-me ao papel de jovem professora universitária. Nossa conexão foi imediata e surpreendente, baseada inicialmente em interesses intelectuais compartilhados e gradualmente evoluindo para algo mais profundo. Aos 35 anos, Jerônimo carregava cicatrizes visíveis e invisíveis de seu ativismo estudantil. Havia passado meses detido após protestos em 1968, sofrendo interrogatórios e violências que raramente mencionava diretamente. Talvez tenha sido essa familiaridade com o trauma, essa compreensão implícita da fragilidade humana, que criou o espaço seguro para que eu, eventualmente, confiasse a ele fragmentos da minha própria história. Não foi uma revelação dramática ou catártica, mas um desvelamento gradual ao longo de meses de convivência. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo campus após uma palestra particularmente intensa sobre censura e resistência cultural, mencionei quase casualmente como havia fugido de casa aos 16 anos para escapar de um pai abusivo. Sua reação, uma aceitação silenciosa sem o choque ou a curiosidade mórbida que eu temia, foi como um bálsamo. Ele simplesmente pegou minha mão, apertou-a levemente e continuou andando, dando-me espaço para falar ou calar, conforme escolhesse. Foi o primeiro homem com quem me senti segura o suficiente para compartilhar qualquer parte daquela experiência. E sua resposta confirmou o que eu começava a acreditar ser possível. Relacionamentos baseados em respeito mútuo, onde nenhum dos envolvidos buscava controlar ou diminuir o outro. Nosso casamento em 1978 foi uma cerimônia simples no Jardim Botânico da Universidade, com apenas amigos próximos e, obviamente, Clarice, que aos 22 anos já estava no 4º ano de medicina, transformando-se na médica brilhante que sempre soube que seria. A ausência de outros familiares era notável, mas compreensível. Papai não fora convidado. E Gustavo, embora convidado, decidiu não comparecer, talvez por lealdade confusa ao pai ou por desconforto com o ambiente acadêmico, que representava tudo o que ele não conseguira alcançar. A escolha de não ter meu pai presente foi deliberada e significativa, um rompimento final com a expectativa social de que filhas devem manter laços com pais, não importa quão tóxicos esses laços possam ser. Algumas pessoas, principalmente colegas mais tradicionais, expressaram desaprovação pela deslealdade familiar, especialmente considerando a idade avançada de papai, agora com mais de 60 anos e supostamente fragilizado por problemas de saúde. Essas críticas, que antes teriam me devastado com culpa, agora mal me tocavam. Havia aprendido através de anos de reflexão e terapia, um processo que iniciei após encontrar na universidade uma psicóloga que se tornaria fundamental em minha jornada de cura. Que proteger-me não era egoísmo ou vingança, era uma necessidade básica de sobrevivência. A cerimônia de casamento, com suas promessas públicas de parceria e respeito mútuo, representou para mim não apenas o início de uma nova fase, mas a confirmação de que era possível reconstruir completamente os modelos de relacionamento que havia conhecido na infância. A década que se seguiu testemunhou transformações profundas tanto em minha vida quanto na sociedade brasileira. À medida que o país caminhava lentamente em direção à redemocratização, com a anistia em 1979 e as crescentes mobilizações por eleições diretas, encontrei-me cada vez mais envolvida
em iniciativas que uniam educação e ativismo social. Em 1980, com apoio da universidade e de algumas ONGs emergentes, criei um programa de alfabetização focado especificamente em mulheres rurais da região de Goiás. Mulheres cujas histórias de silenciamento eram ainda mais profundas e complexas que as minhas próprias. Viajávamos em equipes pequenas para comunidades remotas, muitas vezes enfrentando resistência de maridos e pais que viam a educação feminina como ameaça à ordem estabelecida. O método que desenvolvemos, inspirado por Paulo Freire, mas adaptado para abordar especificamente questões femininas, não se limitava a ensinar a mecânica da leitura e escrita, buscava despertar consciência crítica sobre as condições sociais que mantinham aquelas mulheres em ciclos de pobreza e dependência. Cada vez que uma trabalhadora rural de mãos calejadas escrevia seu próprio nome pela primeira vez, cada vez que uma senhora idosa lia um trecho de literatura em voz alta para as companheiras, sentia que uma pequena revolução estava em curso, silenciosa, gradual, mas profundamente transformadora. Não era ingênua o suficiente para acreditar que a alfabetização sozinha resolveria problemas estruturais de desigualdade e violência. Mas testemunhava diariamente como o acesso às palavras, a capacidade de nomear suas próprias experiências, representava um primeiro passo essencial na longa jornada de emancipação. Clarice formou-se em medicina em 1982 e escolheu especializar-se em ginecologia e obstetrícia. Uma decisão que refletia sua própria jornada de reconciliação com o corpo feminino como espaço de autonomia, não de violação. Em conversas noturnas em minha varanda, com o céu estrelado de Goiânia como testemunha, compartilhávamos reflexões sobre como nossas escolhas profissionais, aparentemente tão diferentes, nasciam da mesma fonte: o desejo de oferecer a outras mulheres ferramentas para romper ciclos de sofrimento que conhecíamos intimamente. Minha irmã, com a clareza emocional que sempre a caracterizou, expressou isso de forma particularmente poderosa em uma dessas conversas. Você cura através das palavras, eu através do corpo. Mas, no fundo, estamos fazendo o mesmo trabalho, ajudando mulheres a recuperar o que lhes foi roubado. Era verdade, pensei, observando-a naquela noite, tão segura de si, tão diferente da menina assustada que havia sido. Nossa fuga desesperada de Pirenópolis anos antes não havia sido apenas um ato de autopreservação. Fora o início de uma transformação que agora se expandia para além de nós, tocando outras vidas através de nosso trabalho. Éramos, cada uma à sua maneira, parte de uma linhagem de mulheres que, ao longo da história, haviam transformado sua dor em ação, seu sofrimento em propósito, sua sobrevivência em resistência. E foi essa consciência, mais do que qualquer conquista acadêmica ou profissional, que finalmente me permitiu olhar para meu passado, não apenas como uma história de vitimização, mas como parte de uma narrativa maior de resiliência e transformação que se estendia muito além de minha experiência individual. Foi nesse período de profunda transformação pessoal e social que finalmente encontrei a coragem para dar um passo que anos antes teria parecido impossível. Publiquei meu primeiro livro. Vozes Submersas, Ensaios sobre o Silêncio e a Palavra. Reuni artigos acadêmicos, reflexões pessoais cuidadosamente anônimas e análises literárias que havia desenvolvido ao longo dos anos. O lançamento, em 1985, coincidiu com o início da Nova República e capturou o espírito de um país que tentava redescobrir sua voz após décadas de repressão. A recepção foi surpreendentemente calorosa. Críticos elogiaram a profundidade da análise e a originalidade da abordagem. Colegas expressaram admiração pela coragem intelectual. Estudantes relatavam como as ideias apresentadas transformavam sua compreensão da literatura e da história. O que ninguém além de Clarice e Jerônimo poderia saber era quanto de minha própria história estava codificado naquelas páginas aparentemente objetivas e acadêmicas.
Cada capítulo sobre a representação do trauma na literatura brasileira, cada análise sobre as estratégias narrativas do não dito, cada reflexão sobre como o silêncio forçado molda a consciência, era, de certa forma, uma tentativa de compreender minha própria experiência através da distância segura da teoria e da análise literária. O livro era, simultaneamente, minha confissão mais íntima e meu disfarce mais elaborado, uma forma de finalmente nomear o inominável sem expor-me completamente. Na noite de lançamento, enquanto assinava cópias para uma fila surpreendentemente longa de leitores interessados, tive uma epifania silenciosa. As palavras, que haviam sido minhas primeiras aliadas na infância, depois negadas e mais tarde recuperadas com tanta dificuldade, haviam finalmente se libertado completamente. Não eram mais apenas refúgio ou testemunho privado, mas uma ponte entre minha experiência e o mundo, transformando o que havia sido uma ferida isolada em uma contribuição significativa para um diálogo mais amplo sobre silêncio, trauma e resistência. A sala de aula no Instituto de Letras da universidade estava silenciosa, exceto pelo arranhado da caneta no papel. Monitorava a prova final de literatura brasileira contemporânea quando notei Mariana, uma aluna de 17 anos, sentada na última fileira. Algo em sua postura, os ombros curvados, o modo como se encolhia sempre que alguém passava muito perto, o olhar constantemente baixo, despertou em mim um reconhecimento imediato e perturbador. Durante o semestre inteiro, havia observado sinais, trabalhos entregues com caligrafia trêmula, abordando temas de opressão familiar, com intensidade incomum, a recusa em participar de atividades que exigissem exposição pessoal, marcas ocasionais nos pulsos parcialmente cobertas por pulseiras. Cada sinal isoladamente poderia ser apenas coincidência. Juntos, formavam um padrão que eu conhecia demasiadamente bem. Quando os estudantes começaram a entregar suas provas, pedi discretamente que ela permanecesse. No vazio da sala, com apenas o zunido distante do ventilador de teto como testemunha, perguntei simplesmente se estava tudo bem em casa. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta verbal. Seus olhos, finalmente encontrando os meus, continham aquele misto específico de terror e alívio que surge quando alguém finalmente enxerga o que tentamos tão desesperadamente esconder e, simultaneamente, revelar. Era como olhar para um espelho do passado, um reflexo de mim mesma aos 16 anos, esperando que alguém fizesse a pergunta certa. Corria o ano de 1988 e o Brasil vivia a euforia da nova Constituição promulgada em outubro. A Constituição Cidadã, como a chamavam, que restabelecia direitos civis após 2 décadas de ditadura e, ao menos no papel, garantia proteção aos direitos das mulheres e crianças. Para muitos, era um tempo de esperança e renovação. Para outros, como Mariana, as mudanças nas leis pareciam tão distantes quanto as estrelas. Nas semanas que se seguiram àquela conversa inicial, estabelecemos um frágil canal de comunicação. Emprestei-lhe livros cuidadosamente selecionados, obras de autoras que falavam sobre trauma e superação através de metáforas e ficção. Convidei-a a participar de um grupo de estudos extracurricular, que, na realidade, funcionava também como um espaço seguro para jovens vulneráveis. Aos poucos, sua história emergiu. Um pai autoritário, violento quando bebia, uma mãe emocionalmente ausente e o primo mais velho que, durante visitas familiares, a assediava desde os 12 anos. O que mais me perturbou, no entanto, foi como as pessoas ao redor, professores, vizinhos, outros familiares, pareciam deliberadamente ignorar os sinais óbvios. A indiferença social que eu conhecera 3 décadas antes permanecia praticamente intacta, apesar de todas as mudanças políticas e legislativas. Uma tarde, quando Mariana finalmente revelou que o primo havia ameaçado visitá-la em seu quarto durante a celebração familiar do Natal que se aproximava, soube que não poderia apenas testemunhar passivamente.
A decisão de confrontar diretamente o abuso de Mariana não foi tomada levianamente. Como professora universitária e figura pública na comunidade intelectual de Goiânia, eu tinha muito a perder. Minha credibilidade profissional, possibilidades de promoção, até mesmo amizades com colegas mais conservadores que poderiam ver meu envolvimento como inapropriado. Como sobrevivente, porém, sabia que tinha algo ainda mais importante a oferecer. A validação que eu mesma nunca recebera na juventude. Consultei Clarice, agora uma ginecologista respeitada, especializada em casos de violência sexual, e juntas elaboramos um plano. O primeiro passo foi documentar, registrar cada detalhe que Mariana se sentisse confortável em compartilhar, catalogar marcas físicas quando presentes, anotar datas e circunstâncias específicas. O segundo foi contatar discretamente uma delegada da recém-criada Delegacia de Proteção à Mulher, uma antiga aluna minha que compreendia as complexidades desses casos. O terceiro e mais difícil foi preparar Mariana para o inevitável confronto com sua família, para a possibilidade real de que muitos a acusariam de mentir, exagerar ou provocar as situações de abuso. Você está pronta para isso? Perguntei, sentadas em meu escritório na universidade. Sua resposta, mais pronta do que estava para continuar vivendo daquele jeito, carregava uma determinação que reconheci como a mesma força que me havia impulsionado a fugir com Clarice décadas antes. O confronto com o pai de Mariana ocorreu em um domingo nublado de dezembro, em uma sala pequena na delegacia, com a presença da delegada, uma assistente social, Clarice como testemunha médica e eu como apoio pessoal. Eduardo Ribeiro, um homem corpulento de 50 anos com a aparência de quem já foi atlético, mas agora sustentava uma barriga proeminente de bebedor habitual, oscilou entre negação furiosa e tentativas de minimizar os relatos da filha. Este é um assunto de família, vociferou, olhando especificamente para mim com desprezo. A senhora não tem nada a ver com isso. Antes que a delegada pudesse intervir, encontrei-me respondendo com uma calma que não sabia possuir. Quando adultos falham em proteger crianças, Sr. Ribeiro, isso deixa de ser apenas assunto de família e se torna responsabilidade de toda a sociedade. Sua filha mostrou mais coragem ao estar aqui hoje do que o senhor demonstrou em toda a sua vida falhando em protegê-la. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva que começava a cair lá fora, batendo contra as janelas da delegacia como um aplauso distante. Algo no rosto do homem mudou momentaneamente, não arrependimento ou compreensão, talvez, mas um vislumbre fugaz de vergonha genuína antes que a máscara de indignação retornasse. Quando deixamos a delegacia horas depois, com medidas protetivas emitidas e o primo formalmente denunciado, Mariana, apesar do esgotamento emocional, parecia diferente, como se um peso invisível houvesse sido parcialmente removido de seus ombros. Os meses que se seguiram foram um estudo sobre a diferença entre justiça legal e justiça real. O sistema, mesmo com as novas proteções constitucionais, moveu-se com lentidão exasperante. O primo de Mariana, filho de uma família com conexões políticas locais, contratou advogados habilidosos que tentaram desacreditar seu testemunho, questionando desde seu desempenho escolar até suas leituras inapropriadas, livros feministas que eu mesma havia emprestado. O pai, após a sobriedade forçada das primeiras semanas, retornou ao álcool e às ameaças veladas. A mãe, talvez a figura mais trágica naquele cenário, dividida entre a lealdade ao marido e o amor pela filha, parecia murchar um pouco mais a cada audiência. Durante todo esse processo, mantive Mariana sob minha proteção informal. Não podia acolhê-la em minha casa devido a restrições legais, mas garantia que sempre tivesse um lugar seguro para estudar, oferecia tutoria extra para compensar as aulas perdidas devido ao processo e a incluía em projetos de pesquisa que justificavam nossa proximidade aos olhos da administração universitária.
O caso eventualmente resultou em medidas restritivas permanentes contra o primo e supervisão social da família, mas ficou longe da justiça plena que Mariana merecia. No entanto, mesmo esse resultado imperfeito representava algo significativo. Pela primeira vez, o silêncio havia sido quebrado não décadas depois, como em meu caso, mas enquanto o abuso ainda ocorria. Era um pequeno progresso, talvez, mas real. Um testemunho de como a sociedade brasileira, em meio a todas suas contradições e resistências, começava lentamente a ouvir vozes previamente silenciadas. O caso de Mariana, embora emocionalmente exaustivo, catalisou uma nova fase em meu trabalho. Em parceria com Clarice e outras mulheres profissionais, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, fundamos em 1990 o Centro Cultural Mulheres de Palavra, um espaço formalmente dedicado à promoção da literatura e artes femininas, mas que secretamente também funcionava como rede de apoio para sobreviventes de violência doméstica e sexual. A escolha de Pirenópolis como sede do projeto não foi acidental. Era um retorno deliberado ao cenário de meus próprios traumas, uma forma de reclamar aquele espaço não mais como vítima, mas como agente de transformação. A pequena cidade havia mudado nas décadas desde minha partida. O turismo crescente transformara muitas casas coloniais em pousadas. Novos moradores de centros urbanos buscavam a tranquilidade das montanhas. A antiga estrutura social começava a se diluir. Ainda assim, ao caminhar pelas ruas de pedra tão familiares, passando pela casa da Rua do Lazer onde cresci, agora uma loja de artesanato, pela igreja matriz onde rezei tantas preces desesperadas, pelo Rio das Almas onde escrevi meus primeiros poemas, sentia um estranho misto de familiaridade e estranhamento. Era como visitar um lugar que existia simultaneamente na geografia real e em uma topografia interior de memórias que já não tinham poder de me paralisar. Quando a placa do centro foi oficialmente inaugurada, com a presença de autoridades locais e figuras importantes do movimento feminista nacional, notei rostos familiares na pequena multidão, antigos vizinhos, colegas de escola, até mesmo Lourdes, agora uma senhora respeitável com filhos adultos. Seus olhares continham curiosidade, surpresa e, em alguns casos, um desconforto mal disfarçado. Eu era simultaneamente a menina que conheceram e uma estranha, alguém que partira e retornava transformada, trazendo ideias e práticas que desafiavam a aparente mutabilidade daquele pequeno mundo. O trabalho no centro rapidamente ultrapassou nossas expectativas iniciais. O que começou como um espaço modesto para oficinas literárias e exposições de arte, transformou-se em um ponto de referência regional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nas manhãs de sábado, oferecíamos aulas de alfabetização para trabalhadoras rurais. Nas tardes, workshops de escrita criativa para adolescentes. Nas noites, grupos de discussão sobre literatura, que frequentemente evoluíam para conversas mais profundas sobre experiências compartilhadas de opressão e resistência. Nos fundos do casarão restaurado que abrigava o projeto, um pequeno consultório permitia que Clarice oferecesse atendimento ginecológico básico e orientação sobre saúde reprodutiva, serviços raramente acessíveis, sem julgamento moral naquela região ainda profundamente conservadora. Os homens da cidade inicialmente observavam nossas atividades com desconfiança, alguns rotulando-nos explicitamente como feministas perigosas ou destruidoras de famílias. Com o tempo, porém, até mesmo os mais resistentes começaram a reconhecer os benefícios tangíveis que o centro trazia para a comunidade. Melhorias nos índices de alfabetização, diminuição de gestações na adolescência, maior participação feminina na economia local, através de cooperativas e pequenos empreendimentos que apoiávamos. Sem jamais mencionar diretamente o abuso, palavra que ainda provocava portas fechadas e conversas interrompidas, criávamos gradualmente um ambiente onde as mulheres podiam reconhecer sua própria força e valor,
condição essencial para romper ciclos de violência normalizados por gerações. Em uma dessas tardes no centro, enquanto organizava livros na pequena biblioteca que havíamos montado com doações, notei uma senhora idosa observando-me da porta. Levei alguns instantes para reconhecer Dona Nair, a costureira que havia criado meu vestido azul de aniversário tantos anos antes. Envelhecida, mas com os mesmos olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências, aproximou-se lentamente, apoiando-se em uma bengala de madeira clara. Sem preâmbulos ou saudações, disse simplesmente: "Sempre soube que havia algo errado naquela casa. Via como seu pai olhava para você. Como você mudou depois daquele aniversário. Quis fazer algo, mas quem daria ouvidos a uma simples costureira contra um homem como Ernesto Mendonça?" A franqueza inesperada daquelas palavras deixou-me momentaneamente sem resposta. Não havia acusação em sua voz, apenas o pesar resignado de quem carregava há décadas o peso de um silêncio cúmplice. Sentamo-nos em um dos bancos do jardim interno, e por quase 2 horas, Dona Nair compartilhou histórias de outras meninas e mulheres da cidade que haviam passado por experiências similares, algumas que eu conhecera, outras de gerações anteriores ou posteriores à minha. Foi como contemplar um mural histórico de sofrimento transmitido através dos tempos, mantido nos subterrâneos da memória coletiva, visível apenas para aqueles que sabiam decifrar os códigos do não dito. Ao final daquela conversa, quando o sol já se punha atrás das montanhas, estendeu-me um pequeno embrulho de papel de seda. Dentro, encontrei retalhos do mesmo tecido azul celeste do vestido de meus 16 anos. Guardara aqueles fragmentos todos esses anos, sem saber exatamente por quê. "Agora sei", disse, observando minha reação, "para que um dia você pudesse transformá-los em algo novo." A notícia sobre a doença de meu pai chegou de maneira inesperada em 1995, através de Gustavo, com quem mantinha um relacionamento distante, mas não completamente rompido. Ernesto Mendonça, aos 78 anos, havia sofrido um derrame que o deixara parcialmente paralisado e com a fala comprometida. Encontrava-se internado no único hospital de Pirenópolis, sem perspectiva de recuperação significativa. Ouvindo meu irmão pelo telefone no escritório do centro, senti uma tempestade de emoções contraditórias. Desde um impulso instintivo de negação, "não é meu problema, não devo nada a ele", até uma curiosidade mórbida sobre como seria reencontrar, agora em posição de fragilidade, o homem que por tanto tempo representara em minha vida a própria encarnação do poder abusivo. Consultei Jerônimo, que com sua habitual sabedoria prática, lembrou-me que não precisava tomar decisões imediatas nem definitivas, que poderia simplesmente reconhecer a complexidade da situação sem agir precipitadamente. Clarice, sempre mais direta, expressou em palavras o que eu mesma tentava formular internamente. "Você não deve nada a ele, Lúcia. Mas talvez deva a si mesma um encerramento." A decisão de visitá-lo no hospital não veio de um senso de obrigação filial ou perdão cristão. Veio da necessidade de confrontar, final e completamente, o homem real para além do monstro que habitava minhas memórias mais sombrias. Não para absolvê-lo ou buscar reconciliação tardia, mas para confirmar a mim mesma que havia sobrevivido, que havia construído uma vida significativa, apesar de seus esforços para limitar meu potencial, que sua influência sobre mim pertencia definitivamente ao passado. O quarto de hospital era pequeno e impessoal, com paredes de um verde institucional desbotado e o cheiro característico de antisséptico misturado com enfermidade. Ernesto Mendonça parecia surpreendentemente diminuído na cama metálica, conectado a monitores e soros, a pele amarelada contra os lençóis brancos, o lado direito do rosto caído em uma máscara imóvel que distorcia suas feições anteriormente autoritárias. Seus olhos, no entanto, permaneciam os mesmos, aqueles olhos que eu conhecia tão bem,
que haviam me observado com tantas expressões diferentes ao longo da infância e adolescência, desde orgulho possessivo até desejo predatório. Quando me viu na porta, algo naqueles olhos mudou. Reconhecimento, surpresa e, por um breve instante, algo que poderia ser interpretado como medo. Com metade da boca ainda funcional, tentou pronunciar meu nome, mas o som saiu distorcido, irreconhecível. Em vez de aproximar-me imediatamente, permanecia à distância segura, observando-o como se fosse um espécime em exibição. O patriarca temido, o comerciante respeitado, o pai abusivo, agora reduzido a um velho impotente, enfrentando a própria mortalidade. O que vim buscar naquele quarto não era vingança ou confronto dramático, percebi então. Era simplesmente a confirmação visual, tangível, de que os papéis haviam se invertido definitivamente. Agora era ele quem estava vulnerável, dependente, enquanto eu permanecia de pé, forte, livre para ficar ou partir conforme minha própria vontade. Aproximei-me lentamente da cama, não por compaixão, mas por uma necessidade quase antropológica de examinar de perto essa inversão de poder. "O que você espera de mim?" Perguntei diretamente, sem raiva ou acusação, apenas curiosidade genuína. "Perdão, conforto, amor filial? Qual é seu roteiro para este momento, pai?" A visita durou menos de 20 minutos, mas alterou algo fundamental em minha relação com o passado. Não houve reconciliação milagrosa, nem confissões emocionadas, nem pedidos de perdão. Apenas o reconhecimento mútuo de uma história compartilhada que cada um de nós interpretava de maneiras radicalmente diferentes. Ernesto Mendonça, mesmo com a fala comprometida, conseguiu comunicar através de gestos e palavras fragmentadas sua própria narrativa. A de um homem que sempre fizera o melhor para sua família, que não compreendia por que as filhas o haviam abandonado, que se ressentia da ingratidão após tantos sacrifícios. Era como testemunhar a construção em tempo real de uma realidade alternativa, onde ele figurava como vítima incompreendida, não como perpetrador. Em outros tempos, essa distorção teria me enfurecido ou devastado. Naquele momento provocou apenas um tipo particular de tristeza, não por mim, mas pela incapacidade humana de reconhecer o próprio potencial destrutivo, pela facilidade com que construímos justificativas para nossas piores ações. Quando finalmente me despedi, colocando brevemente minha mão sobre a sua, o primeiro contato físico voluntário entre nós em quase 3 décadas, não foi um gesto de perdão ou reconciliação. Foi um reconhecimento silencioso de que nossa história chegava ao fim, não com revelações dramáticas ou catarses emocionais, mas com a simples confirmação de que havíamos nos tornado irreversivelmente estranhos um para o outro. Ele morreria 2 semanas depois, durante o sono, sem que voltássemos a nos encontrar. No funeral discreto, com poucos presentes além de Gustavo e alguns antigos colegas comerciantes, permaneci à distância, observando o caixão descer à terra sem lágrimas ou remorso, apenas com a sensação de um círculo finalmente fechado, de um capítulo encerrado não através da fantasia de redenção, mas através da aceitação da irrevogabilidade do passado e da liberdade de construir um futuro independente dele. O verdadeiro teste de minha jornada, no entanto, veio meses depois, quando Gustavo procurou-me no centro com uma revelação perturbadora. Meu irmão, então, com 44 anos, havia se casado recentemente com uma mulher muito mais jovem que tinha uma filha adolescente de relacionamento anterior. Entre soluços e frases desconexas, confessou que vinha tendo pensamentos impróprios sobre a enteada, que por vezes se pegava observando-a de maneiras que o assustavam, que sentia impulsos que não conseguia controlar completamente. "Acho que estou me tornando como ele, Lúcia. Estou virando nosso pai. Este é nosso legado?" A angústia genuína em sua voz contrastava com a gravidade assustadora do que estava admitindo. Por um momento,
A professora universitária, a intelectual feminista, a administradora competente, todas as identidades profissionais que eu havia construído, pareceram irrelevantes diante do desafio humano fundamental que se apresentava. Minha primeira reação instintiva foi de repulsa, uma necessidade quase física de afastamento, de ruptura com essa nova manifestação do padrão familiar tóxico. A segunda, mais reflexiva, foi reconhecer a singularidade do momento. Gustavo estava fazendo algo que nosso pai jamais fizera, reconhecendo o problema antes que se transformasse em ação irreversível, buscando ajuda em vez de justificação. Você não está predestinado a repetir esses padrões, disse finalmente, mas terá que fazer muito mais do que apenas sentir culpa. Terá que assumir responsabilidade ativa por suas ações e pensamentos, buscar ajuda profissional contínua e, acima de tudo, remover-se imediatamente de qualquer situação que coloque aquela menina em risco. Afinal, esse foi o verdadeiro crime de nosso pai. Não apenas os atos em si, mas a escolha deliberada e repetida de satisfazer seus desejos às custas da segurança e bem-estar de seus próprios filhos. Nos meses que seguiram, enfrentei o dilema ético mais complexo de minha vida. Acompanhei Gustavo em sessões de terapia, supervisionei seu afastamento gradual da enteada, inicialmente com desculpas sobre viagens de trabalho, posteriormente com uma separação formal da esposa, a quem ele revelou parcialmente suas preocupações, e, simultaneamente, construiu uma rede de proteção discreta ao redor da adolescente, garantindo que houvesse adultos confiáveis monitorando seu bem-estar. Quando eventualmente precisei tomar a decisão mais difícil, denunciar meu próprio irmão às autoridades, após descobrir que, apesar de seus esforços aparentes, havia ocorrido ao menos um episódio de abordagem explicitamente sexual à menina, fiz isso com a dolorosa clareza de quem compreende que o ciclo de abuso intergeracional só pode ser quebrado através de intervenções decisivas, não de silêncios protetores ou esperanças vagas de mudança espontânea. A denúncia, formalizada através da mesma delegada que anos antes ajudara Mariana, resultou em medidas restritivas permanentes e tratamento psiquiátrico obrigatório para Gustavo. Nossa relação nunca se recuperaria completamente desse episódio. Ele alternava entre gratidão pela intervenção que salvou-o de si mesmo e ressentimento pela exposição pública de suas falhas mais íntimas. Eu mesma carregava um complexo misto de sentimentos. A tristeza por ver confirmado que o abuso em nossa família não fora um evento isolado, mas parte de um padrão potencialmente transmissível. O remorso por não ter intervindo mais ativamente na formação de meu irmão décadas antes. E, simultaneamente, uma confirmação da importância vital do trabalho que vínhamos realizando no centro e em outros espaços dedicados a quebrar o silêncio que protege abusadores e perpetua ciclos de violência através de gerações. Nos 20 anos que se seguiram, dediquei-me integralmente a expandir esse trabalho. O Centro Cultural Mulheres de Palavra cresceu, estabelecendo filiais em outras cidades de Goiás, desenvolvendo metodologias inovadoras que uniam educação, arte e conscientização sobre violência de gênero. Publiquei mais 3 livros, cada um abordando diferentes aspectos do silenciamento feminino na cultura brasileira, e participei ativamente dos movimentos que resultaram em avanços legislativos importantes, como a Lei Maria da Penha, em 2006. Aposentei-me formalmente da universidade em 2005, mas continuei orientando pesquisas e ministrando cursos especiais, agora com liberdade para focar exclusivamente nos temas que considerava mais urgentes. Minha parceria com Jerônimo evoluiu para uma relação de profundo companheirismo intelectual e emocional. Nunca tivemos filhos biológicos, uma escolha consciente relacionada a minhas próprias experiências de infância. Mas acolhemos informalmente dezenas de jovens que passaram por nosso lar ao longo dos anos, muitos dos quais se tornariam continuadores do trabalho que iniciamos. Clarice, estabelecida como referência nacional em ginecologia forense especializada
Em casos de violência sexual, casou-se e teve uma filha, Cecília, com quem desenvolvi uma relação especialmente próxima. Foi para essa sobrinha, quando adolescente, que dei o broche de borboleta que pertencera à minha avó e que mamãe me dera aos 15 anos, que Lourdes guardara durante minha ausência e que eu mantivera como um talismã durante décadas, um símbolo de transformação e continuidade que agora passava para uma nova geração, livre do fardo do silêncio que havia marcado as anteriores. Observando-a crescer com confiança e segurança, expressando-se livremente sem os medos que haviam limitado minha própria juventude, encontrei uma forma diferente de maternidade e continuidade que transcendia vínculos biológicos diretos. Se você acompanhou minha história até aqui, há algo importante que quero pedir. Não seja apenas uma testemunha passiva desta narrativa. Torne-se parte da solução. O silêncio que protege abusadores só é quebrado quando cada um de nós escolhe agir. Compartilhe este vídeo. Comente sua própria experiência se sentir-se seguro para isso. Ou simplesmente deixe uma mensagem de apoio para outros sobreviventes. E lembre-se, a verdadeira transformação começa quando reconhecemos que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, podem se tornar ferramentas de cura não apenas para nós mesmos, mas para toda uma comunidade. Juntos, podemos garantir que menos crianças precisem esperar 60 anos para que suas vozes sejam finalmente ouvidas. Hoje, aos 76 anos, sentada no pequeno escritório de meu apartamento em Goiânia, contemplo as páginas do manuscrito finalizado à minha frente. O Silêncio Quebrado, Memórias de Carmen Lúcia. O título, impresso na primeira página, ainda me causa uma estranha sensação de irrealidade. Escrever estas memórias ao longo dos últimos 2 anos representou um processo diferente de tudo que já havia feito anteriormente. Meus livros acadêmicos sobre literatura feminina, os ensaios sobre silenciamento na cultura brasileira, os diversos artigos publicados em revistas especializadas, todos eles, embora pessoalmente significativos, mantinham a distância segura da terceira pessoa, a proteção da análise teórica, o disfarce da linguagem acadêmica. Este manuscrito, no entanto, é diferente. É a primeira vez que conto minha história completamente, sem metáforas ou codificações, usando meu próprio nome, tanto Carmen quanto Lúcia, as duas partes de minha identidade finalmente reconciliadas em uma narrativa unificada. Não é apenas um exercício de memória, mas um ato deliberado de testemunho, uma contribuição ao arquivo coletivo de experiências que, por tanto tempo, permaneceram ocultas nas dobras da história privada. A decisão de publicar estas memórias não surgiu de um desejo de exposição pessoal ou de acerto de contas tardio. Veio gradualmente, através de inúmeras conversas com sobreviventes mais jovens ao longo dos anos, que frequentemente perguntavam como encontrei forças para reconstruir minha vida após o trauma. Veio da observação de como as histórias pessoais, quando compartilhadas com cuidado e propósito, podem criar conexões significativas e oferecer modelos concretos de resiliência para outros. Veio, acima de tudo, da compreensão de que, apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, novas leis, maior conscientização social, espaços institucionais dedicados ao enfrentamento da violência, ainda permanecemos surpreendentemente limitados em nossa capacidade coletiva de falar diretamente sobre abuso sexual, especialmente quando ocorre dentro de famílias aparentemente respeitáveis. Como disse a minha editora, uma jovem mulher de 30 e poucos anos que me olhou com uma mistura de admiração e incredulidade quando entreguei o manuscrito. Não estou escrevendo isso para mim. Estou escrevendo para todas as meninas de 16 anos que neste exato momento estão vivendo em casas onde deveriam estar seguras, mas não estão. Para que saibam que não estão sozinhas, que há vida, uma vida plena e significativa, além daquelas paredes, e que o silêncio, embora às vezes necessário para sobreviver, não precisa ser perpétuo. O processo de escrita trouxe desafios que não havia antecipado completamente. Revisitar certos momentos,
A noite no escritório de meu pai após o prêmio de redação, os anos de dissimulação e medo constante, o colapso na festa de noivado, desencadeou reações físicas surpreendentemente intensas, mesmo após tantas décadas. Suores noturnos, pesadelos vívidos, episódios de ansiedade aguda que nem mesmo minha extensa experiência com terapia havia completamente eliminado. Jerônimo, meu companheiro de quase 50 anos, tornou-se uma presença ainda mais essencial durante esses meses, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também ajudando a verificar fatos históricos, datas e eventos mencionados na narrativa. Clarice, mesmo ocupada com seu trabalho e própria família, visitava com frequência, trazendo consigo um olhar médico valioso para compreender como o trauma havia se manifestado em nossos corpos ao longo do tempo. Minha sobrinha Cecília, agora uma cineasta documental de 35 anos, surpreendeu-me ao oferecer não apenas apoio entusiástico, mas uma proposta concreta: transformar minhas memórias em um projeto audiovisual que pudesse alcançar um público ainda mais amplo, especialmente jovens que raramente acessam livros acadêmicos ou memórias escritas. Sua convicção de que histórias como a minha precisam circular em múltiplas plataformas e formatos para romper verdadeiramente a cultura do silêncio, representou para mim uma ponte entre gerações de ativismo feminista, da resistência quase solitária, que caracterizou minha juventude, às abordagens interconectadas e tecnologicamente fluentes das jovens atuais. À medida que o lançamento do livro se aproxima, enfrento reações mistas de meu círculo social expandido. Colegas acadêmicos, habituados a me ver como a professora emérita especializada em literatura feminina, expressam surpresa, alguns com admiração, outros com desconforto mal disfarçado, diante desta súbita revelação de experiências tão pessoais e dolorosas. Amigos de longa data confessam que sempre suspeitaram de algo assim em meu passado, mas nunca imaginaram a extensão ou especificidade do abuso. Membros mais distantes da família, incluindo primos que permaneceram em Pirenópolis e ainda reverenciam a memória de meu pai como um homem respeitável que construiu um negócio do nada, manifestam desde incredulidade indignada até relutante aceitação. As reações mais contundentes, no entanto, vêm de mulheres que mal conheço, ex-alunas, participantes das oficinas do centro, leitoras que tiveram acesso a trechos preliminares do manuscrito publicados em revistas, que escrevem cartas, enviam e-mails ou abordam-me em eventos públicos para dizer frequentemente, com lágrimas nos olhos: sua história também é minha história. Nunca consegui falar sobre isso antes. Pensei que estava sozinha. Cada um desses encontros confirma a necessidade vital deste projeto, não como exercício de catarse pessoal, mas como ato político de nomeação do que sempre existiu, mas raramente é reconhecido abertamente. O grupo de apoio que fundei há 5 anos no Centro Cultural Mulheres de Palavra tornou-se um pilar essencial nesta nova fase da vida. Composto inteiramente por mulheres acima de 60 anos que sobreviveram a diferentes formas de abuso sexual na infância ou juventude, o grupo reúne-se quinzenalmente em uma sala aconchegante, decorada com obras de artistas locais, todas mulheres. Ali, sem necessidade de filtros acadêmicos ou disfarces, compartilhamos não apenas as histórias originais de trauma, mas os desdobramentos complexos que se estenderam por décadas, relacionamentos comprometidos, desconexões corporais, conquistas alcançadas apesar, ou às vezes por causa, das feridas iniciais. Dona Teresa, uma costureira aposentada de 83 anos, que só conseguiu nomear aos 70 o que o padrasto lhe fizera aos 9. Marta, antiga proprietária de farmácia, agora com 75, cuja mãe a entregou como aprendiz a um comerciante abusador aos 12. Elisa, professora primária de 68 anos, estuprada aos 15 pelo primo que viria a se tornar vereador na mesma cidade onde ela lecionou por 40 anos. Cada uma dessas mulheres carrega consigo não apenas cicatrizes,
mas sabedoria duramente conquistada. Juntas estamos construindo o que gosto de chamar de arqueologia do silêncio feminino, escavando camadas de experiências suprimidas não para nos fixarmos no passado, mas para compreender profundamente como chegamos ao presente e quais ferramentas podemos oferecer às gerações futuras. O retorno a Pirenópolis para uma das etapas da pesquisa do livro, em 2022, foi surpreendentemente transformador. A cidade, agora um popular destino turístico conhecido por suas cachoeiras, festas folclóricas e casarões coloniais preservados, guarda pouca semelhança física com o lugar claustrofóbico de minha infância. A casa na Rua do Lazer, onde cresci, passou por tantas reformas e mudanças de proprietários que apenas a estrutura básica permanece reconhecível. A loja de tecidos de meu pai tornou-se uma galeria de arte contemporânea gerenciada por um casal de São Paulo. O Colégio Nossa Senhora do Carmo fechou décadas atrás, substituído por uma escola pública moderna. Caminhando pelas ruas de pedra tão familiares e simultaneamente estranhas, encontrei uma liberdade inesperada, não apenas da influência persistente das memórias dolorosas, mas também da narrativa única que associava aquele lugar exclusivamente ao trauma. Em visita ao Centro Cultural, agora administrado por uma equipe jovem e energética liderada por uma ex-aluna minha, participei de uma roda de conversa com mulheres locais de diferentes idades. Quando uma adolescente de 17 anos levantou-se para ler um poema sobre autodeterminação feminina, usando o espaço e a linguagem com uma confiança que teria sido inimaginável em minha juventude, senti algo próximo de uma realização plena. Não havia apagado o passado daquela cidade nem o meu próprio, mas havia contribuído para criar um presente diferente, onde novas possibilidades existiam para meninas que, de outra forma, poderiam ter enfrentado silêncios semelhantes aos meus. O diálogo com a tecnologia representa um desafio e uma oportunidade nesta fase da vida. Inicialmente resistente às redes sociais e plataformas digitais, encontrei-me, aos 75 anos, aprendendo a navegar nesse território desconhecido com a ajuda paciente de Cecília e jovens voluntárias do centro. A decisão de transformar partes de minhas memórias em vídeos curtos para plataformas online, onde jovens de hoje consomem informação e formam suas visões de mundo, foi um salto no escuro que exigiu adaptações significativas. Aprender a falar diretamente para a câmera, simplificar conceitos complexos sem trivializá-los, calibrar o tom para ser acessível sem perder profundidade. O primeiro vídeo, uma introdução simples de 3 minutos onde explico por que decidi compartilhar minha história após 6 décadas, recebeu milhares de visualizações em poucas horas. Os comentários, principalmente de mulheres jovens, mas surpreendentemente também de homens preocupados com o legado de violência em suas próprias famílias, revelaram um hunger, uma fome coletiva por discussões honestas sobre temas que continuam amplamente tabus, mesmo em nossa era supostamente aberta e conectada. Quando uma jovem de 16 anos de uma pequena cidade do interior do Maranhão comentou que meu vídeo a ajudou a reconhecer e nomear o que estava acontecendo em sua própria casa, permitindo-lhe buscar ajuda antes que a situação escalasse, compreendi visceralmente o poder transformador destas novas formas de compartilhamento de histórias. Histórias que, em outras épocas, permaneceriam isoladas em experiências individuais, sem pontos de conexão ou reconhecimento mútuo. A relação com Clarice, sempre fundamental em minha vida, assumiu novas dimensões durante este processo de escrita e publicação. Minha irmã, agora uma médica respeitada prestes a se aposentar, após décadas dedicadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência, enfrentou seus próprios desafios ao ver nossa história familiar exposta tão completamente. Embora tenha apoiado integralmente minha decisão de publicar as memórias e tenha revisado cada capítulo com atenção cuidadosa, precisou processar suas próprias reações a eventos que vivenciou diferentemente ou que conhecia apenas através de minhas narrativas anteriores. Durante um fim de semana particularmente intenso,
em meu sítio nos arredores de Goiânia, sentadas na varanda observando o pôr do sol sobre o cerrado, finalmente conversamos sobre um tópico que havíamos evitado por décadas. Como teria sido nossa vida se não tivéssemos fugido naquela tarde de 1968? Se tivéssemos permanecido na estrutura aparentemente segura e respeitável que nosso pai oferecia, pagando o preço invisível que tantas mulheres de nossa geração pagaram? Não foi uma discussão teórica ou filosófica, mas uma exploração genuína de caminhos não tomados, de vidas alternativas que poderiam ter sido as nossas. Ao final daquela conversa, Clarice segurou minhas mãos, agora marcadas pela idade, com as mesmas veias azuladas que lembrava nas mãos de nossa mãe nos últimos dias, e disse algo que guardarei para sempre. Você não salvou apenas a si mesma naquele dia, Lúcia. Você me salvou, e através de mim, salvou todas as mulheres que pude ajudar em minha carreira. Existe uma linhagem de cura que começou com aquele único ato de coragem. À medida que me aproximo do final desta jornada, não apenas a escrita do livro, mas a longa trajetória de quase 60 anos desde aquela noite no escritório de meu pai, percebo como a compreensão do que significa superação transformou-se fundamentalmente para mim. Na juventude, imaginava que superar significaria esquecer, deixar para trás completamente, tornar-me alguém para quem aquelas experiências seriam apenas memórias distantes sem poder emocional. Com o tempo, percebi que essa expectativa não apenas era irrealista, mas potencialmente prejudicial. Uma forma de autopunição por não conseguir curar-me completamente, segundo um padrão imaginário. A verdadeira superação, descobri, não está em erradicar o passado de nossa consciência, mas em integrá-lo à nossa identidade de formas que permitam movimento e crescimento contínuos. As cicatrizes permanecem, mas deixam de ser apenas marcas de ferimentos para se tornarem mapas de territórios atravessados, testemunhos de resiliência. Hoje compreendo que não superei o abuso no sentido de transcendê-lo completamente. Ele permanece parte de minha história, influenciou escolhas e relacionamentos, moldou sensibilidades e limites. O que consegui, através de décadas de trabalho interno e externo, foi transformar essa experiência de algo que me definia completamente para algo que informou, mas não limitou, a pessoa que me tornei. A diferença é sutil, mas profunda. Não sou apenas uma sobrevivente de abuso, embora também seja isso, mas uma mulher complexa e multifacetada, cuja identidade engloba muito mais que seu trauma. Uma professora, escritora, ativista, companheira, mentora, amiga, tia e agora, finalmente, narradora de minha própria história em minhas próprias palavras. Quando a editora perguntou-me como gostaria de concluir o livro, hesitei. Finais são complicados em histórias reais, especialmente aquelas que envolvem traumas cujas reverberações continuam muito além de qualquer resolução narrativa satisfatória. Não queria oferecer um encerramento artificialmente limpo ou uma mensagem inspiradora simplista que diminuísse a complexidade das experiências descritas. Ao mesmo tempo, resistia à tentação oposta de terminar em uma nota exclusivamente sombria que reforçasse a ideia de que o trauma sexual é uma sentença perpétua, sem possibilidade de transformação ou crescimento. Finalmente, decidi concluir não com uma grande revelação ou lição moral, mas com a imagem que me acompanha diariamente em meu escritório. O caderno azul queimado que enterrei sob o pé de jabuticaba aos 16 anos e que décadas depois foi acidentalmente desenterrado durante obras de expansão da casa, que se tornaram uma pousada. A atual proprietária, reconhecendo meu nome na capa chamuscada, localizou-me através da universidade e enviou aquele objeto carregado de história pelo correio em um pacote simples com um bilhete dizendo apenas: "Acredito que isto lhe pertence". Hoje, aquele caderno parcialmente destruído, com suas páginas enegrecidas onde antes havia poemas sobre liberdade e sonhos de fuga, descansa em uma pequena redoma de vidro,
não como relíquia mórbida de sofrimento, mas como testemunho material de uma jornada completa, do silenciamento à expressão, da destruição à criação, do isolamento à conexão. Ao seu lado, empilham-se cópias de todos os livros que publiquei ao longo da vida. E agora, o manuscrito finalizado destas memórias, não substituições ou compensações pelo que foi perdido, mas manifestações concretas de como palavras, mesmo aquelas inicialmente silenciadas, encontram eventualmente seus caminhos para serem ouvidas quando nos recusamos a abandonar nossa própria voz. Muito obrigada por me acompanhar até o final desta jornada. Se esta história tocou você, peço-lhe não apenas que a compartilhe, mas que se torne um agente ativo na criação de um mundo onde histórias como a minha não precisem esperar décadas para serem contadas. Seja o adulto confiável que você talvez não tenha tido. Acredite quando alguém encontrar coragem para falar. Reconheça que o abuso prospera no silêncio e murcha quando exposto à luz da verdade compartilhada. O livro da minha vida continua sendo escrito todos os dias, assim como o seu. E juntos, podemos assegurar que as próximas gerações tenham histórias com mais capítulos de liberdade e menos de dor. Deixe sua mensagem nos comentários e continue sendo parte desta conversa vital que, após 60 anos, finalmente está acontecendo à luz do dia.